Queridos amigos, que alegria, porque para mim, e conversando com o nosso querido André Luiz, para ele também, é sempre uma alegria nós estarmos aqui no estúdio da TV A Caminho da Luz, gravando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Hoje nós vamos estudar corrente elétrica e corrente mental. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia juntos, estudando e aprendendo com André Luiz. Cumprimento carinhosamente o nosso telespectador, que a cada dia tem chegado pessoas novas aqui no estudo, pessoas novas aqui no canal. Que alegria, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. Este é o 11º livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Os outros 10 livros estão disponíveis na íntegra e gratuitamente aqui no canal. Nós vamos então iniciar, porque hoje é um capítulo muito interessante, não é? Capítulo 5º, corrente elétrica e corrente mental. Dínamo espiritual. É o primeiro item. Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcitre contra as realidades do espírito, é imperioso convir que, no comando das associações atômicas, sob a perquisição do homem, prevalecem as associações inteligentes de matéria mental. O espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofônico em forças mento-eletromagnéticas, forças essas que guardam consigo, no laboratório das células, em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissoras e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-lo como um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor, ao mesmo tempo com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Então vamos aqui para o significado de dínamo. Em máquinas elétricas, dínamo é um aparelho que gera corrente contínua, convertendo energia mecânica em energia elétrica. Trazendo agora para a questão do dínamo espiritual, nós vamos encontrar o espírito, encarnado ou não, encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofísico em formas mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo no laboratório das células em que circulam e se harmonizam. Agora, nessa parte que eu li, lembramos do livro Evolução em Dois Mundos. O livro Evolução em Dois Mundos é mais técnico do que esse, principalmente a sua primeira parte. Aqui nós já estamos vendo coisas que vimos na escola, coisas que estudamos no nosso dia a dia, coisas que nós, de uma certa forma, diretamente ou indiretamente, vemos aqui ou acolá. Então, esse dínamo, que todos nós já tivemos a oportunidade, em algum momento, de nos depararmos com esse exemplo, André Luiz faz um comparativo que nós, os espíritos, seja no plano físico ou extrafísico, somos comparados a um dínamo. Interessante, André. Eu, há pouco tempo atrás, eu tive na cidade de Palmelo fazendo uma palestra lá no encerramento do mês espírita de Palmelo. Eu, todo ano, geralmente vou para algum evento pela qual sou convidado dos grupos Alta de Souza. E os grupos Alta de Souza, como um todo, eles têm um trabalho chamado corrente magnética.
se baseado nesse capítulo desse livro. Como é que ocorre? Então, não há a comunicação comum como nós temos o hábito de estudar e de fazer nas nossas casas, que é o desenvolvimento da mediunidade, depois o trabalho de desobsessão, que é uma sequência natural. Eles fazem um trabalho onde faz um círculo de pessoas que sentam em círculo, elas entram em vibração, e ali então, estando todas em vibração, começam então, no meio ficam os passistas, então você vai tomar um passe, enquanto você está tomando um passe, aqueles espíritos que estão te acompanhando, eles passam pela corrente elétrica, como eles chamam, a corrente magnética, não é? Eu respeito muito, apesar de que há muitas críticas no movimento espírita, mas eu conheço o trabalho, há muitas pessoas que criticam sem conhecer, não é? E eu vejo com muito respeito esse trabalho, não é? É um pouco diferente daquele trabalho que nós temos do tradicional, mas é um trabalho muito sério, com pessoas muito sérias, onde tem toda uma preparação como o nosso, os médios estudam, se preparam. Então, nós percebemos que eles usam exatamente essa dinâmica do dínamo, não é? Onde todos passam a funcionar ali como um condutor elétrico para poder ajudar aqueles irmãos que passam ali e são socorridos. E aqui nós poderíamos dar o exemplo também da pomadinha Chico Xavier, que no Brasil é conhecida também como pomada do vovô Pedro, os ungüentos, que é a mesma receita recebida por João Nunes Maia, ditado pelo espírito Mesmer. Então, num final de semana, um grupo de encarnados envolto de um regime, envolto de muita leitura, envolto de música, seja alguém cantando presencial ou tocando no som do centro, reúnem desde o momento que acordam até a hora do almoço, ali estão na mais pura harmonia e em sintonia com o bem. O ingrediente principal da pomada não são as ervas fitoterápicas, não é a vaselina, não é a lanolina, não é os elementos, é a prece. Porque a gente poderia fazer muito mais barato em grande quantidade no laboratório. Mas dizia o Chico que a partir do momento que for para o laboratório e tirar a mão humana, o amor humano, a concentração humana, perde todo o seu teor energético. Aqui nós vamos vendo, é o capítulo anterior. Você que está assistindo pela primeira vez, é importante que comece desde o prefácio. Mas é no capítulo anterior que nós vamos ver a forma pensamento. Então, ali é um grupo de pessoas que se preparam com alimentação, inclusive, com pensamento, ao longo de uma semana toda, para doar a energia de ectoplasmia, para materializar nesses potinhos de pomada a energia do amor, não é? Então, é esse dínamo que funciona dentro dos trabalhos do bem. Gerador elétrico. Diz André Luiz, recordemos que um motor se alimenta da corrente elétrica fornecida pelos recursos atômicos do plano material e, para simples efeito de estudo da transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, lembremos-nos de que a chamada força eletromotriz nasce do agente, que a produz em circuito fechado. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, no qual a energia absorvida, sob forma particular, se converte em energia elétrica. O aparelho gerador, no caso, não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária.
Figuremos dois campos elétricos separados, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles, estabelecido um fio condutor entre ambos. A corrente elétrica se improvisa do centro negativo para o centro positivo, até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se, desde então, a diferença de potencial existente. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico, por intermédio do qual se nutra constante o fluxo eletrônico entre um e outro, uma vez que a corrente circulará no condutor, em vista do campo elétrico existente entre os dois corpos. Olha a dinâmica utilizada por André Luiz. Primeiro ele vem falar do gerador elétrico, para daqui a pouco falar do gerador mediúnico. Então ele dá o exemplo do motor, ele dá o exemplo da energia, da força eletromotriz, ele dá o exemplo do gerador elétrico, ele dá o exemplo do dois campos elétricos separados, ele dá exemplos do que hoje nós temos, que move as coisas ao nosso lado, que são geradas pela eletricidade ou mesmo por algum outro veículo que a faça estar em movimento. Para que haja mediunidade, para que haja esta sintonia entre os planos da vida, é necessário que haja um gerador. Ele deu um exemplo que gera na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia, para depois adentrar ao exemplo mais propriamente dita, a mediunidade. Este paralelo que André Luiz faz, primeiro trazendo a ciência, o que a ciência já desenvolveu, para depois falar da mediunidade, é um fator incontestável para o crítico. Porque é fácil pegar uma obra e falar, mediunidade, eu não acredito nisso, não existe nada de mediunidade, isso é uma coisa da cabeça das pessoas. Quem não lembra, por exemplo, do padre Quevedo, nos tempos áureos da briga dele contra Chico Xavier, desmerecendo a mediunidade, desmerecendo o trabalho que Chico tinha com os bons espíritos, e o Chico sempre pagando com o silêncio, nunca entrando na onda deste grande homem, muito culto, Padre Quevedo, não era qualquer um não, ele debatia com argumentos fortes na sua altura. E aqui nós vemos, olha, antes de nós entrarmos na mediunidade, vamos falar então deste tema que ele falou, gerador elétrico. Compreendendo o gerador elétrico, vamos agora ver o gerador mediúnico. Interessante também, né? Você tocou num assunto muito importante, não é? Eu acompanhei uma boa parte dessa discussão desse irmão da Igreja Católica, porque eu me faço lembrar que ele mesmo, numa das suas entrevistas, o Padre Quevedo diz que ele foi convidado para vir ao Brasil para combater o espiritismo. Era uma mente fabulosa, uma mente extraordinária, um italiano onde tinha uma forma de pensamento das mais nobres em termos da inteligência, mas de acordo daquilo que ele entendia ser correto. E é interessante, né, porque ficou uma briga de um lado só, porque ele brigava sozinho. Eu me lembro de uma entrevista que ele estava no Gugu, pelo SBT, e ali então o Padre Quevedo falando do Chico, o Chico era um impostor, que o Chico era isso, que o Chico era aquilo, era um falsário. Lógico que a televisão sempre deu à pessoa contrária o direito de resposta. E foram até Chico Xavier. Chico, o Padre Quevedo está falando isso de você. E o Chico então deu a seguinte resposta, o nosso Padre Quevedo é um representante legítimo da Igreja Católica, onde merece o nosso respeito na área
da psicologia. Respeito muito o seu trabalho e respeito muito na condição de pessoa que ele é. Pronto, acabou a entrevista e ficou tudo por ali. Então, nós às vezes ficamos até envergonhados, porque muita gente fala de mediunidade, André, sem conhecer. Por exemplo, volto no assunto da corrente elétrica, que é muito usada pelos nossos irmãos, por exemplo, dos grupos Alta de Souza, onde ele diz aqui, num determinado momento, que os espíritos sofredores passam por aquela corrente de pensamento positivo e aqueles irmãos, então, saem renovados, porque são irmãos sofredores. E aqui vale a pena nós referirmos que cada casa espírita, apesar do seu trabalho ser praticamente o mesmo, passe, atendimento fraterno, atendimento espiritual, desobsessão, evangelização, comida aos necessitados, quem tem departamento assistencial, fisicamente é o mesmo. Mas nós lembramos que espiritualmente, cada casa espírita, como cada nação, tem um seu compromisso diferente uma casa da outra. E não vamos esquecer que o tema gerador elétrico também se faz no passe. É no passe que nós levamos aquele pensamento positivo de uma preparação de pessoas que devam estudar, acredito eu, que eu não consigo ver um passista sem estudo, sem preparação, apesar de ver muito, com muita tristeza, porque dar o passe não é tão simples, apesar de ser uma técnica simples, mas tem que ter um entendimento daquilo que ele está fazendo. Então ali nós vamos ser um gerador usando o dínamo do ponto positivo para o ponto negativo, como ele diz aqui, auxiliando aquele irmão que vai pedir ajuda e socorro numa casa espírita. Agora nós vamos ver gerador mediúnico. Idealizemos o fluxo de energias mento-eletromagnéticas ou fulcro de ondas da entidade comunicante e do médium, como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Estabelecido um fio condutor de um para com o outro que, em nosso problema, representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium. A corrente mental, desse ou daquele teor, se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se, desde então, a diferença existente, pela integração das forças conjuntas de clima de afinidade. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que na questão em análise é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica, por meio do qual se evidencie incessante o fluxo de energias conjugadas entre um e outro, porquanto corrente de forças mentais destinada à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço, circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energia mento-eletromagnéticas existente entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. Átomos e espíritos. Para entendermos com mais segurança o problema da compensação vibratória na produção da corrente elétrica, entre parênteses, de outro modo, da corrente mental, lembremos-nos de que, conforme a lei de Coulomb, as cargas de sinal contrário ou de força centrípeta atraem-se, contrabalançando-se essa atração
com a repulsão por elas experimentada entre as cargas de sinal igual ou de força centrífuga. A harmonia eletromecânica do sistema atômico se verifica toda vez que se encontre neutro ou, mais propriamente, quando as unidades positivas ou unidades do núcleo são em número idêntico ao das negativas ou aquelas de que se constituem os elétrons. Estabilidade essa que decorre dos princípios de gravitação nas linhas do microcosmo. Afirma-se, desse modo, que existe uma unidade de diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico, quando a ação efetuada para transportar uma unidade de carga ou um coulomb de um ponto a outro for igual à unidade de trabalho. Entendendo-se que os mesmos princípios predominam para as correntes de matéria mental, embora as modalidades outras de sustentação e manifestação, somos induzidos a asseverar, por analogia, que existe capacidade de afinização entre um espírito e outro, quando a ação de plasmagem e projeção da matéria mental na entidade comunicante for mais ou menos igual à ação de receptividade e expressão na personalidade mediúnica. Eu me recordo do livro Voltei, de Frederico Figner, pelas mãos de Chico Xavier. Estudamos o livro Voltei, tem uma playlist disponível aqui no canal, desde o prefácio até o seu último capítulo. E é interessante que no início daquela obra, o espírito Frederico Figner, que foi um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira, ajudou muito a obra de Chico Xavier, graças à herança que ele deixou ao Chico e o Chico destinou à Federação. Durante muitos anos, a FEB teve um parque gráfico que ampliou, modernizou graças a esse recurso. Nós vamos ver que ele diz assim: eu pensei que quando eu desencarnasse, era fácil manter um periódico, eu na condição de espírito, encontrando um médium que psicografasse o meu pensamento. Mas, para minha desilusão, eu vejo que mediunidade não é fácil. Não é fácil eu, desencarnado agora, transmitir um pensamento a um médium, e não é fácil eu encontrar um médium que esteja disponível a captar o meu pensamento. Então nós achamos muitas vezes que mediunidade ela é fácil. Aqui André Luiz fala, pelas mãos de Valdo Vieira, em 2 parágrafos a respeito de pensamento de aceitação ou adesão do médium. Quando nós falamos desse tipo de mediunidade, o mundo do médium associando ao mundo do espírito e dando forma a um terceiro mundo neutro para que a comunicação venha. Não é fácil nós anularmos o nosso pensamento e permitirmos que o nosso pensamento não interfira no pensamento do espírito. E aí nós vamos criar este campo favorável à comunicação. Quando começamos a mediunidade, 70% a 80% é do médium e 30% apenas é do espírito. Com o esforço, com o trabalho, esse papel inverte. 70% a 80% passa a ser do espírito e uma minoria passa a ser do médium, que é a mediunidade anímica. Interessante, André. Eu que já estou aí há quase 38 anos trabalhando nessa área da mediunidade, iniciei no Lar Espírita Cristão, lá em Itatiba. 1 ano, 2 anos depois que eu estava no centro estudando, fui convidado para participar das vibrações do trabalho mediúnico. Depois eu me mudei para Santo Antônio de Posse, também
participei em Santo Antônio de Posse, lá do Centro Espírita Juca de Andrade, e depois eu vim para Itapira e no CEPAC comecei a frequentar. Fui em 2 grupos dentro do CEPAC que eu não me encaixei, fiquei apenas no trabalho que era da terça-feira ao público, e depois nós tivemos a oportunidade de montar com os grupos de estudo que nós fomos criando dentro do CEPAC um trabalho mediúnico. E o nosso trabalho mediúnico hoje, que se realiza no Núcleo Chico Xavier, desde a época da pandemia, ele se faz exatamente como está no livro Desobsessão, de André Luiz. É uma obra fantástica, para quem não estudou, vale a pena estudar. Também recebida pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. É um livro que não está nesses 13 que nós estamos estudando, mas penso que o Dr. Adroaldo deva nos inspirar para estudarmos como 14º livro, porque realmente vale a pena as advertências que ali tem. A nossa saga mediúnica é exatamente como orienta o Dr. André Luiz, que é Dr. Carlos Chagas, de Luzes Vermelhas, já é um trabalho de desobsessão. As cadeiras e as mesas são de madeira maciça. Então nós seguimos as orientações, cada médium, depois de cada comunicação, cada médium toma um passe para revigorar, porque a mediunidade desgasta bastante o médium. E uma coisa interessante, André, nesses 38 anos que eu tenho de mediunidade, eu posso dizer que a cada trabalho eu me sinto como se eu tivesse pela primeira vez. Porque cada trabalho é diferente um do outro. Porque mexemos com individualidade, mexemos com pessoas individuais, com os seus dramas, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus anseios, que levam daqui, quando desencarnam, para o mundo espiritual. Então é muito interessante isso que ele fala para nós quando ele diz assim, não é? Entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. Como é que o médium se transforma? O médium que nós conhecemos, porque conversamos com o médium no dia a dia, ele traz uma comunicação de teores pelas quais ele desconhece, mostrando efetivamente que aquilo não lhe pertence. É muito interessante, é fantástico quando nós trabalhamos nessa área mediúnica. Agora nós vamos falar um pouquinho, André, das forças eletromotriz e força mediúnica. Diz André Luiz: compreendemos que, se dispomos em toda parte de fontes de força eletromotriz, mediante a sábia distribuição das cargas elétricas, encontrando-as a cada passo na extensão da indústria e do progresso, temos igualmente variados mananciais de força mediúnica, mediante a permuta harmoniosa, consciente ou inconsciente, dos princípios ou correntes mentais, sendo possível observá-los em nosso caminho, alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas e de expansão cultural. Usinas diversas espalham-se na paisagem terrestre, alentando sistemas de luz e força, na criação do conforto e da atividade, em cidades e vilarejos, campos e estâncias, e associações mediúnicas de vária espécie se multiplicam nos quadros morais do mundo, nutrindo as instituições maiores e menores da religião e da ciência,
da filosofia e da educação, da arte e do trabalho, do consolo e da caridade, impulsionando a evolução da espiritualidade no plano físico. Fui aqui atrás do que é a força eletromotriz para facilitar o entendimento do que André Luiz está nos dizendo. Então, a força eletromotriz é a energia potencial por unidade de carga elétrica produzida por um gerador elétrico como baterias ou pilhas. Força eletromotriz é o potencial elétrico medido em volts fornecido por um gerador. E aqui ele dá o exemplo de uma bateria, um circuito ou dispositivo elétrico. É uma grandeza escalar que pode ser definida como a energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, nesse sentido, falando que podemos comparar a mediunidade, a força mediúnica com uma força eletromotriz, vai nos dizer André Luiz: compreendemos que se dispomos em toda parte de fontes de força motriz, mediante a sábia distribuição das cargas elétricas, encontramos a cada passo na extensão da indústria e do progresso. Temos igualmente variados mananciais de força mediúnica. Olha, estudar mediunidade é remetermos à vida de Chico Xavier. Jesus é um médium à parte. Jesus é um médium que nós podemos dizer que foi um médium divino. Dos médiuns humanos que nós tivemos, sem sombra de dúvidas, dos que conhecemos, dos que a história narrou, Chico Xavier foi fantástico. A sua mediunidade, pela grandeza do seu espírito, pelo seu lado assistencial, pela sua simplicidade, fidelidade a Emmanuel, fidelidade aos bons espíritos, mantendo-se do primeiro dia de trabalho mediúnico aos 17 anos, quando recebe uma longa carta de sua mãe, até os seus 92 anos de vida, foram 75 anos, 7 décadas e meia, dedicando-se aos bons espíritos, dedicando-se ao próximo, dedicando-se de corpo e alma, fidedignamente aos bons espíritos. Então, o capítulo que nós temos visto hoje, nós vemos as cartas consoladoras que Chico Xavier recebeu. Ele dava dados que somente os familiares sabiam. Hoje nós vemos, com todo respeito, uma carta psicografada, tirando as exceções, evidentemente, cartas genéricas que reconfortam, mas que não trazem ali mais substrato acerca da personalidade do espírito. Chico Xavier não. Chico Xavier, quando trazia uma carta familiar, ele trazia nomes, apelidos, familiares, ocorrências que não estavam disponíveis em lugar algum. Somente a família sabia. E não foi uma carta, não foram 2 cartas, foram décadas e décadas de trabalho do correio do além. Então nós vemos a mediunidade do Chico, esta força extraordinária a serviço do bem. Esse livro, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, que nós tivemos a oportunidade de publicar em nome da TV A Caminho da Luz, tem aqui uma reportagem, além da minha vivência com Chico, de 1985 a 2002, tem aqui também uma entrevista que para mim é inédita, lá de Portugal, nem os portugueses conheciam, porque esse material foi confiscado na época da ditadura que Portugal passou, mas nós conseguimos restituir esse material. E é interessante porque, num determinado momento, o presidente da Federação Espírita Portuguesa, pela qual Chico estava na casa dele, e ele aproveitou para pegar uma entrevista, pergunta como é que é a mediunidade do Chico. Os espíritos ditam,
os espíritos pegam na sua mão, os espíritos formam quadros, como é que é? E o Chico fala uma coisa muito interessante, ele diz, eu funciono como um médium sonambúlico. Primeiro, que quando nós estudamos o sonambulismo, nós vamos perceber que é uma mediunidade anímica, ou seja, o Chico, animicamente, recebia mensagem dos espíritos e a evolução dele era tão grande que ele conseguia pôr no papel de maneira impecável. Logicamente, um atributo a espíritos, como o André acabou de explicar, um espírito de grande natureza, espírito de grande vibração, que poderia fazer isso. Mas quando nós começamos a estudar esse capítulo, então, nós começamos a ver, não é, que o tema desse capítulo que nós estamos estudando, ele é muito interessante, não é? Que ele fala um pouquinho para todos nós dessa força eletromotriz. Então, o André diz que é um gerador. Então, nós somos um gerador de energia que doamos pelo nosso pensamento a liberdade de um espírito vir e comunicar-se. Mensagem, como diz o livro dos médiuns, toda comunicação mediúnica é de perispírito para perispírito. O André acabou de falar que uma comunicação, no começo, é em torno de 20% a 30% é do espírito, 70% a 80% é do médium. Conforme o médium vai estudando, vai se aperfeiçoando, vai colocando a sua ferramenta mediúnica em trabalho, ele vai se aperfeiçoando. E aí ele passa a ter de 70% a 80% do espírito e 20% a 30% do médium. De qualquer maneira, mesmo na comunicação, onde é uma comunicação que nós chamamos de, porque existe a intuitiva, a mecânica e a semimecânica. Mesmo a mecânica, o médium tem participação, porque toda comunicação é de perispírito para perispírito. Talvez aqui entre uma participação menor do encarnado é aquela mediunidade inconsciente, em que o médium, ele, seja a mão dele, ou mesmo ele temporariamente naquele torpor mediúnico, ele não tenha ideia do que está. Isso a gente vê só uma conotação. Muitos médiuns analfabetos, que não sabia escrever o próprio nome no século passado, traziam verdadeiros tratados dos mais variados assuntos. Aí sim, a gente vê que ele tinha ali a placa mediúnica, ele tinha sim os elementos mentais talvez de uma existência anterior, mas que naquela existência ele não tinha domínio do que estava fazendo. O que nós falamos do último capítulo, né? O arquivo mental. Por exemplo, eu não posso, se eu tiver uma mediunidade de receber línguas, por exemplo, eu não posso receber uma mensagem na língua alemã se eu não tenho arquivo mental de falar o alemão em algum momento de minha existência terrena. Então nós percebemos que, de qualquer maneira, o médium tem uma participação com o perispírito. Lógico, quanto mais evoluído é o médium, mais sutil é a interferência do perispírito para com a mensagem, mas tem a participação do médium. Interessante, André, você falou da escrita, não é? Nós tivemos uma jurisprudência no Brasil de 2 casos, de 2 jovens que foram liberados pela justiça, porque foi comprovado que a letra e a assinatura da mensagem recebida por Chico Xavier pertencia ao próprio espírito. E aquilo foi para uma análise, foi comprovado que a letra pertencia ao espírito e aquele jovem, então, não foi condenado porque o jovem contava naquela carta o porquê que tinha acontecido aquilo, que era uma brincadeira e não houve uma maldade por parte do amigo. Agora nós vamos entrar no último item, fontes de fraco teor. Possuímos ainda aquelas fontes de força elétrica, dotadas de fraco teor, nos processos não industriais em que obtemos a eletrização por atrito,
ou, por contato, a indução eletrostática e os efeitos diversos, tais como o efeito piezoelétrico, vulgarmente empregado na construção de microfones e alto-falantes, peças destinadas à reprodução do som e ao controle de frequência na radiotecnia. O efeito termoelétrico, utilizado na formação dos pirômetros elétricos que facultam a aferição das temperaturas elevadas, e o efeito fotoelétrico, aproveitando em várias espécies de medidores. Em analogia de circunstâncias, assinalamos em todos os lugares os mananciais de força mediúnica, a se expressarem por mais fraco teor nos processos não ostensivos de ação, do ponto de vista da evidência pública, pelos quais servidores abnegados do bem conseguem a restauração moral desse ou daquele companheiro rebelde, a cura de certo número de almas doentes, a repetição de avisos edificantes, a assistência especializada a múltiplos tipos de sofrimento, ou a condução enobrecedora do grupo familiar a que se devotam. Em todas as atividades mediúnicas, porém, nas quais a mente demande a construção do bem, sejam elas de grande porte ou de singela apresentação, a importância do trabalho a realizar e a luz da vida superior são sempre as mesmas, possibilitando ao espírito a faculdade de falar ao espírito na obra incessante de aperfeiçoamento e sublimação. Então aqui nós vemos, André, fontes de fraco teor, né? Ele começa dizendo uma coisa muito interessante para nós refletirmos um pouco. Possuímos ainda aquelas fontes de força elétrica dotadas de fraco teor nos processos não industriais, em que obtemos a eletrização por atrito ou por contato, a indução eletrostática e os efeitos diversos. É interessante, quando o professor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, no livro dos médiuns, ele questiona se todos somos médiuns. E ele diz que, efetivamente, todos nós somos médiuns. É interessante que muitas pessoas que ainda não têm aquele contato com a doutrina espírita conhecem a mediunidade de maneira vulgar, de maneira superficial, como, por exemplo, a mediunidade da psicografia, que é uma das que mais se destacou por conta de Francisco Cândido Xavier. Nós conhecemos a de psicofonia, né, que é uma das mais comuns. Enfim, nós conhecemos algumas mediunidades, a da vidência, que algumas pessoas, que diga de passagem, as pessoas confundem muito, né, o que é uma mediunidade de vidência e o que é um flash mediúnico. Eu vou dar o exemplo de um e de outro para nós entendermos, né? O flash mediúnico é quando você vê, por exemplo, uma entidade e às vezes não consegue sequer explicar se é um homem, se é uma mulher, se é branco, se é negro, quais são as características, né? Agora, por outro lado, a mediunidade de dupla visão é aquela que o Chico dizia uma vez. Eles queriam que Chico Xavier dirigisse um carro. Chico havia ganho um carro e eles queriam que o Chico dirigisse aquele carro para não perturbar ninguém, não incomodar as pessoas. O Chico dizia, eu não posso. Eu não posso. Mas por que, Chico, você não pode? Então o Chico diz, porque eu não sei discernir o que é encarnado daquele que é desencarnado. Então a pessoa que tem a dupla visão, ela não sabe quando ela está num lugar
que só tem encarnados ou só tem desencarnados, porque era ter uma visão ampla de tudo isso, né? Então, como é que se faz a mediunidade? Então, quando eu estudo o livro dos médiuns, eu vou entender que são 70 tipos de mediunidade. Alguma mediunidade de menor teor, alguma mediunidade de maior teor, mas fato é que, segundo Kardec, todos nós somos médiuns. Por exemplo, você já sonhou nessa existência? Se você já sonhou, é um tipo de mediunidade. Se você já sonhou ou não, se relembra o sonho, porque o sonho todos nós possuímos, não é? O corpo dorme, temos uma vida durante o sono, mas poucas pessoas têm a oportunidade de recordar o que passou do outro lado. É verdade, o André fez um complemento muito bom. Às vezes a gente fala rápido por causa do tempo que está encerrando e a gente acaba não explicando direito, né? Você já foi num lugar e sentiu arrepios, sentiu um cheiro horrível? É porque ali tem espíritos que não são bons. Você já foi num lugar e sentiu uma alegria no coração, um impulso de alegria, de paz? É porque ali tem bons espíritos, também é mediunidade. Também vale a pena ressaltar as pessoas, por exemplo, que chegam numa casa de uma outra pessoa e falam assim, nossa, que flor bonita. A pessoa vira as costas, vai embora e no outro dia aquela flor falece, aquela flor desencarna, aquela flor murcha. É o teor mediúnico, o teor do pensamento que o meu pai está citando. Então nós percebemos que mediunidade todos nós temos. Quando eu leio o livro dos médiuns, eu vou descobrir alguma coisa que eu tenho que está relacionado com mediunidade. Por exemplo, tem pessoas que têm pressentimento. Eu não sei, eu estou com um pressentimento que alguma coisa ruim vai acontecer. E acaba acontecendo. Pressentimento, ou muitos conhecem pelo nome também de premonição. E isso é muito comum, coração materno em relação aos filhos. É verdade. Então a gente vai começando a perceber que mediunidade é uma coisa ampla, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito bacana. E quando a gente quer conhecer um pouco mais mediunidade, nós temos que ler o livro dos médiuns. Não tem como ser diferente, né, André? Allan Kardec não possuía uma mediunidade ostensiva no sentido de ver, no sentido de ouvir, no sentido de psicografar, mas era um médium de uma intuição que poucos encarnados que passaram aqui na Terra teve a intuição aguda, equilibrada, elevada, como Allan Kardec possuía. André, é interessante, eu já vi você fazer 2 vezes esse comentário e às vezes eu fico me perguntando, né? Na verdade, o professor Kardec, dentro da sua humildade, também não expunha o que ele tinha. Porque, para mim, no meu conceito, o professor Allan Kardec era como Chico Xavier. Para ele codificar essa obra fantástica, ele tinha que ter um pouco da dupla visão. Ele tinha que ter um pouco da sensibilidade, que eu acho que de um pouco não, ele tinha que ter muito. Porque, veja, era um erro que ele cometesse, poderia complicar toda a doutrina. Ele foi impecável. Por quê? Tem pessoas que perguntam, Sérgio, Kardec poderia falhar? Apesar de muitas pessoas dizer que Leon Denis, com certeza, substituiria o professor Kardec, eu volto a dizer que na minha concepção, daquilo que eu estudei do professor Kardec, a concepção do professor Kardec falhar era 0. E outra coisa, respeitamos muito Leon Denis, mas se Kardec, porventura, falhasse ele, assumisse o lugar, nós não teríamos a codificação. Leon Denis, por exemplo, era autodidata. Leon Denis, ele nunca estudou. Leon Denis era de uma família extremamente pobre, viajou para muitas cidades da França, seu pai, cada hora trabalhava numa firma. Nós não teríamos, se Kardec, por qualquer motivo falhasse, não tenhamos dúvidas que a doutrina teria tomado outros rumos. Interessante, né, André? Eu me lembrei agora, me veio à mente, aquele livro, A Viagem de Kardec, de 1862, onde Kardec vai fazer uma palestra exatamente na cidade de Leon Denis. Ele era muito jovem, estava tão lotado que ele sobe não me lembro se é numa pequena árvore ou em algum lugar para ver Kardec.
ele sobe e ele também vê um fato de Kardec extraordinário, porque no dia seguinte a esse encontro, ele vê Kardec numa cerejeira apanhando frutas para Amélie. Porque ele tinha aquela vontade de ver Kardec de perto. Olha que coisa interessante, né? Então, queridos amigos, nosso tempo caminha rápido, mediunidade é fantástico. Eu e o nosso querido André Luiz. O André Luiz está com 33 anos, né? A idade de Jesus. Então, o André Luiz começou a trabalhar comigo na mediunidade, acredito, com uns 18 anos, 17 para 18 anos, o André já estava comigo numa sessão mediúnica, que o Dr. Adroaldo convidou o André. Com 16 anos ele passou a fazer a sua primeira palestra, foi um presente que ele pediu para mim, se eu poderia, dia 2 de abril, dar um presente a ele, e ele queria fazer uma palestrinha na quarta-feira no centro. O Dr. Adroaldo concedeu, começou a fazer comentário uma vez por mês, e logo em seguida, depois, o Dr. Adroaldo pediu para convidar ele para o trabalho mediúnico. O André começou muito cedo. Então, o André, apesar de ter 33 anos, ele já trabalha desde os 17 anos na seara mediúnica, né, André? Mas a verdade é uma só. Mesmo com esses anos de trabalho, não conheço nada e até o último dia de existência tem muito o que aprender, muito o que estudar, porque a cada dia, como meu pai falou no transcurso do programa, vemos coisas que antes não víamos. Então podemos ter 50 anos de mediunidade, não sabemos tudo. Pelo contrário, pouco sabemos. Vamos encerrando aqui o nosso programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade, uma obra fantástica. Esperamos você no próximo programa. Não esqueça de dar o seu gostei. Se você achou bacana o vídeo, eu vou te pedir um favor do coração. Compartilhe, é muito importante para a nossa página. Um beijo no coração de todos e muita paz. Muita paz, muita luz e até o próximo capítulo, até o próximo programa.